Paz do Senhor, amada igreja. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. E eu quero ler somente o versículo de número 1. Romanos, capítulo de número 8. E o versículo de número 1. Que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Senta, querido. Muito bem. Irmãos, antes de entrar aqui propriamente, quantos irmãos que estão aqui que não estavam no domingo? Que não estavam no domingo? Levante a mão. Ok. Na quarta-feira passada, irmãos, a gente teve aqui a visita do pessoal da Vigilância Sanitária e eles vieram averiguar o ambiente, como é que está a nossa configuração aqui de lugares. E conversando com eles, expliquei que as cadeiras estão todas demarcadas, o chão, está tudo demarcado, e álcool gel, máscara, as janelas abertas para fazer a ventilação. Essa semana está vindo também aquele medidor de febre que a gente vai ter ali na porta, como você vê no mercado, a gente vai ter também. E para deixar você bem seguro do que aqui é um ambiente seguro, irmãos. Tá bom, irmãos? Se você for ver mercado por aí, lotérica, banco, está empilhado de gente, o coronavírus nem consegue entrar num lugar desse, tanta gente que tem. Tá bom? E aqui você está tranquilo. Deram para a gente um documento, temos um documento ali por eles, elaborado dizendo que essa igreja aqui cumpre na íntegra tudo aquilo que pede a vigilância. Então, a gente está seguro. Eu disse para ele, até bom que vocês venham, eu fico seguro, vocês vindo e vendo o ambiente. Se tiver qualquer dúvida, a gente pode tirar, então. Ok? Amados irmãos, Romanos capítulo 8, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve, na verdade, nós precisamos, em primeiro lugar, entender, irmãos, que a Bíblia não havia essa divisão de capítulos e versículos, era um bloco de texto. Então, Paulo está falando de um assunto, quando ele vai entrar no capítulo 8, quando ele vai dizer, portanto, essa preposição, ele está falando de algo que antecede o que ele vai dizer agora. E se você for ver o capítulo 7 de Romanos, você vai ver que Paulo, ele vai falar da luta constante que ele tinha concernente aquilo que travava dentro dele, a luta que travava dentro dele, no sentido de a carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós vamos ver que ele vai dizer que aquilo que eu quero fazer não consigo, aquilo que não é para fazer eu estou fazendo. Chega no versículo 25, ele vai dizer, olha, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai me dar graça para me conseguir vencer, para me conseguir desvencilhar do corpo dessa morte que é o pecado? E Paulo entra, então, nesse capítulo 8, dizendo, portanto, ou seja, de tudo aquilo que eu já disse no capítulo 7, portanto, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Pode ser que eu e você, irmãos, nós não vamos vencer na íntegra tudo aquilo que vem ao nosso encontro, mas Jesus venceu na cruz por nós. Ele vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carne aqui, irmãos, é a natureza pecaminosa. Espírito, aqui é aquilo que denota a vontade de Deus. E aí, o versículo 2, irmãos, deixa a tua Bíblia aberta e vamos mastigando comigo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 2, Paulo vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Preste bem atenção. A lei do Espírito de vida. Quando, irmãos, essa palavra aqui aparece no texto, a palavra lei, está se tratando de um princípio.
está se tratando de uma base. Quando nós estamos sobre essa base, sobre essa lei do Espírito, eu e você vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque o que rege-nos é a base, é o princípio, é a lei. E essa lei, meu irmão, nada mais é do que um sistema de operação, de obediência em nossa vida. Em contrapartida, você vai ver Paulo falando que se essa lei do Espírito de vida que em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, tem um paralelo aqui. Tem a lei do Espírito de vida, mas tem a lei do pecado e da morte. Essa lei também é um sistema. Essa lei, essa palavra lei que aparece ali, também é um princípio. O que rege a nossa vida, irmãos, é o princípio que está dentro de nós. Seja ele de Deus, ou seja ele do sistema pecaminoso. E aí Paulo entra no versículo 3 dizendo assim, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Sabe o que ele quer dizer? Quando ele vai dizer assim, o que era impossível pela lei, ou seja, a lei, irmãos, não tinha condições de fazer com que alguém obedecesse na íntegra. Porque ela estava enferma. Quando Moisés desce do monte com as tábuas, a lei já começou a envelhecer, já começou a perder a sua validade, para dar lugar ao novo. Ninguém entendeu isso na época. Mas que novo é esse? A lei do Espírito, que é embutida dentro de nós hoje. E aí Paulo continua dizendo, olha, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe bem o paralelo que ele sempre vai fazendo aqui, carne e Espírito. Quais são as consequências de quem anda segundo a carne, segundo o Espírito? Ele sempre vai fazer esse paralelo nesse capítulo 8. E aí, irmãos, numa Bíblia chamada Bíblia Viva, ela tem uma linguagem mais clara. Eu vou ler esses 2 versículos nessa Bíblia. Ela vai dizer assim, não estamos salvos das garras do pecado só pelo fato de conhecer os mandamentos de Deus. Porque eles conheciam, mas tropeçavam. Então não é o fato de conhecer o mandamento, de conhecer a lei, de conhecer esse princípio que alguém vai conseguir se livrar das garras do pecado. E aí ele continua dizendo, nessa versão que eu tenho aqui, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Aí o versículo 4. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Hoje, irmãos, o único meio para seguir as leis divinas, o único meio para seguir a vontade de Deus é quando o Espírito Santo faz morada em nós, irmãos. Porque aí o princípio está estabelecido, a lei do Espírito está estabelecida dentro de nós. Em contrapartida, irmãos, quando a lei do pecado opera, quando o sistema do mundo pecaminoso opera em nós, irmãos, você pode morar dentro da igreja, você pode fazer o que você quiser. Pode botar uma casca linda, maravilhosa, não adianta. É lá dentro, é o princípio que está estragado. É o princípio que tem que ser ajeitado. E aí Paulo entra no versículo 5 dizendo assim, porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, ou seja, deixam-se controlar pela velha natureza pecaminosa. A inclinação aqui está nesse sentido. Os que são da carne,
Os que estão no sistema pecaminoso inclinam-se para as coisas do pecado. Mas, em contrapartida, os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Gênesis diz que cada um vai produzir segundo a sua espécie. E aí o versículo 6, Paulo diz, porque a inclinação da carne é morte. Morte, não somente física, irmãos, mas muito mais morte espiritual. Porque quando nós inclinamos para fazer as coisas que a nossa carne quer que nós fizemos, a natureza pecaminosa, nós vamos para a morte espiritual. E aí o texto vai dizer, irmãos, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Sabe por quê, irmãos, que ele coloca vida e paz? Porque você tem vida em Deus quando você faz e obedece a sua voz. Isso gera dentro de você paz, descanso de alma. Pode estar tudo pegando fogo ao redor, mas você está em paz porque você está em obediência ao teu Senhor. Às vezes você perdeu, irmãos. Às vezes você teve que abrir mão, irmãos, de um prazer, de uma coisa boa, mas que era errado. E aí isso traz um transtorno para a carne, mas o teu espírito, a tua alma, se alegra e ela está em paz. E Paulo vai dizer no versículo 7, acompanhe comigo, porquanto a inclinação da carne, você percebe que Paulo, a cada versículo, pelo menos a cada 2, 3 versículos, vai dizer, portanto, porquanto, ou seja, o que ele está falando aqui, você tem que associar com o versículo de cima sempre. Então ele vai dizer assim no 8, isso, o 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não adianta, irmãos, é uma guerra. É uma guerra, não tem como. Não dá para andar de mão dada com Deus e andar de mão dada com o diabo, é uma coisa e é outra, irmãos. E aí ele vai dizer, inimizade, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser, porque não se submete, nunca vai se submeter à vontade de Deus. É totalmente ao contrário. E aí ele entra no versículo 8 de novo, olha só, de novo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como, irmãos. Porque é só os verdadeiros adoradores que conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, fala do nível que acontece essa adoração. E em verdade, mostra o coração desse adorador. E aí o versículo de número 9, ele vai dizer, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo aqui, irmãos, é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que atuou em Jesus é o mesmo Espírito Santo que atua em nós. Então, quando ele vai dizer, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se alguém não tem o Espírito Santo, o mesmo que atuou em Cristo, irmãos, essa pessoa está fora da vontade de Deus. Se Jesus, irmãos, precisou do Espírito Santo, você imagina nós. E aí Paulo vai dizer assim no versículo de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, irmãos, o que leva, olha aqui para mim, o que leva o corpo, o soma, a massa, o que leva isso a pecar? É o que está dentro. A natureza pecaminosa. Porque se nós colocarmos dois homens aqui, ó,
Pensa num cara ébrio, num cara de orgias, bêbado, travado da droga. Pensa nesse cara. Aqui do lado dele tem alguém que serve a Deus, um homem de oração, um homem de jejum, um homem de consagração, um homem de Deus, um coração piedoso. O corpo dos dois é o mesmo. Mas o que leva esse cara aqui à desgraça, fora totalmente da vontade de Deus, e o que leva esse corpo aqui à obediência a Deus? O que está dentro deles. E se a alma desse, tanto de um como de outro, se a alma deles tiver uma cativa ao Espírito Santo e a outra cativa ao pecado, isso é que vai guiar o corpo deles. Por isso que Paulo vai dizer, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, ele está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que justiça, pastor? Que foi cometida em Jesus na cruz do Calvário, irmãos. Porque sozinho ninguém chega até os céus, sozinho ninguém vence. E aí ele vai dizer no versículo 11, olha, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, Paulo aqui está tratando de uma forma bem básica e rápida da ressurreição, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele pode ter certeza, ele pode esperar tranquilo, porque a ressurreição vai acontecer com ele. Oh, que esperança que nós temos, irmãos. Paulo vai falar isso com muito mais clareza quando ele vai entrar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele vai dizer que aquilo que é mortal é tragado ou é revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível revestirá da incorruptibilidade. Então a morte foi tragada pela vitória. E aí a pergunta é feita lá, onde é que está o teu aguilhão, morte? Onde é que está? O aguilhão, irmãos, é uma vara pontuda com, geralmente na ponta, um aguilhão, uma ponta de ferro, para cutucar o animal, para cutucar o boi, para ferir o boi para ele andar. Então, quando Paulo pergunta e faz assim, onde é que está o teu aguilhão, morte? O que mais assusta o ser humano, irmãos? O que mais amedronta o ser humano é a morte, mas nós não morremos mais. E nós, irmãos, vamos passar da morte para a vida, é claro, o corpo vai tombar, mas eu e você vamos ressuscitar com Cristo Jesus. E aí ele vai dizer no versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. A Bíblia Vida, ela coloca esse versículo aqui da seguinte forma, portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela pede. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida está cativa ao Espírito Santo, à lei do Espírito de vida que é em Jesus. Ainda que você, escute bem, ainda que você tente, ainda que você tropece, mas o Espírito de vida que está dentro de você vai te levantar. Você vai chorar um monte, você vai se arrepender, você vai aos pés do Senhor, e esse mesmo Espírito que está dentro de você vai te levantar. Agora, o que cai no lamaçal, irmãos, e esse Espírito de vida não opera nele, mas sim a lei do pecado e da morte, não está nem aí, meu irmão. E aí ele vai dizer no versículo 13, olha só, presta atenção. Por quê? Se viverdes segundo a carne, o que acontece, irmão? Morrereis. E o que é viver segundo a carne? Paulo escreve, o mesmo Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, a partir do 16 até o 21, ele vai escrever as obras dessa carne, os frutos, ou o fruto dessa carne. Ele vai colocar ali uma lista enorme, irmãos, de coisas horríveis que podem acontecer para aquele que infelizmente não é guiado pelo Espírito. E tem prazer nessas coisas.
Então ele vai dizer, se viverdes segundo essa carne, ou seja, se viverdes segundo essa natureza pecaminosa, vocês vão morrer. E quantos irmãos que às vezes já estão experimentando essa morte e dentro da igreja? Porque às vezes aparentemente está tudo legal, está tudo jóia, mas a pessoa sabe que não está bom. E aí, em contrapartida, está vendo o paralelo que ele vai fazer de novo aqui? Em contrapartida, ele vai dizer, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos, esse versículo aqui é lindo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Meu Deus, irmãos, como a palavra ela é libertadora, gente. A palavra é libertadora, meu irmão. Por quê? Nesse versículo aqui eu consigo entender, irmãos, a base de salvação. Nesse versículo aqui eu consigo estabelecer, irmãos, um parâmetro para que alguém possa saber se é filho de Deus ou não. Mas como assim, pastor? Preste bem atenção ao que o texto vai dizer. 14. Porque todos os que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Quando você... Isso aqui é libertador, meu irmão. Quando você está diante de uma situação, irmãos, para escolher entre o certo e o errado, e o Espírito que está dentro de você comunica a você para fazer o certo, é um sinal evidente que você é filho. Porque quando não é filho, não para pensar. Não para meditar se está certo, se Deus vai se agradar com isso. O temor de Deus não age mais no coração dessa pessoa. Por isso que Paulo vai escrever, irmãos, ao jovem pastor Timóteo, ele vai escrever dizendo que a mente de algumas pessoas está cauterizada. O que é cauterizada? Ela está bloqueada, ela está fechada, criou uma casca que não entra mais nada, irmãos. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles conseguem ouvir essa voz. Você sabe, você tem experiência, irmão, você é a igreja do Senhor. E você tem experiência, irmãos, de que um dia você andou no caminho do Senhor, você teve assim um contato com Deus tão grande, irmãos, e se você perceber, durante esse período, a tua leitura bíblica, a tua oração, a tua busca em Deus, o teu devocional, a tua vontade de vir para o culto, o teu atentar para a palavra de Deus, isso tudo te levou mais perto de Deus, e com isso você fica mais sensível à voz de Deus. E o contrário também é verdade, porque quando nós começamos a nos afastar, irmãos, de Deus, nós começamos a ficar duro em nosso coração, irmãos, as palavras vão batendo, e parece que aquilo não tem mais sentido, irmãos. Aquele louvor que tocava tanto você parece que não toca mais. A palavra de Deus que era pregada agora parece que não toca mais em você, parece que a igreja começa a ficar diferente, parece que os músicos estão diferentes, parece que os irmãos estão olhando diferente, e não é nada disso. Porque naquele mesmo culto entra uma pessoa dizendo, meu Deus, que palavra, meu Deus, que igreja abençoada, meu Deus, que louvor, o que é? O que é isso? Qual é essa diferença? A diferença é que quanto mais perto de Deus você tiver, menos falha você vai ver. Quanto mais longe dele você tiver, meu irmão, mais defeito você vai encontrar em todo mundo. Isso é fato. Isso aqui é tremendo, isso aqui é libertador, irmãos. Por isso que a palavra de Deus é uma coisa muito gostosa, me dá vontade de voar, dá vontade de ir para o céu, dá vontade de tudo, meu irmão. Amém, queridos? Meu Deus, é 9h, irmãos. Vamos ficar em pé. Quando esquenta o motor, eu ia passar a quinta agora.